Palmeiras chega a acordo com o Al-Sadd e livra o Abel de uma multa que deveria pagar ao clube qatari por não cumprir um suposto contrato assinado pelo técnico, ou então, como ele diz, né, ou como se diz na mídia, uma carta de intenções. Nunca vi ninguém ser punido por uma carta de intenções, né? Afinal de contas, a partir do momento que você assina, você não tem mais a intenção, a coisa está feita, né? De todo modo, isso é uma questão jurídica, não vou entrar muito nisso, mas vamos discutir um pouquinho a questão ética por trás disso. E além disso, eu queria discutir racionalmente com vocês, bem calmo, bem tranquilo, propor inclusive que quem seja totalmente fora Abel e quem seja totalmente fica Abel, fique no vídeo e para que a gente possa conversar, refletir sobre o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma vez que o Abel saindo agora ou depois, o Palmeiras continuará para muito além do Abel Ferreira, e a gente precisa entender se é melhor que ele saia antes, se ele saia depois, se ele renova. Enfim, peço que vocês fiquem no canal para que a gente possa ter essa discussão saudável quanto a isso. Eu acho que é inegável que a gente chegou no momento de maior turbulência da era Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel pela primeira vez foi sumariamente xingado após a derrota vexatória no derby, 2 derrotas vexatórias no derby, pelo time do Corinthians e pela questão extracampo que o clube vive. Eu falei aqui que era obrigação do Palmeiras ganhar tanto em Itaquera e em casa, e eu mantenho essa posição. O Corinthians a gente vê que é um time que não consegue competir com quase ninguém, perdeu do Juventude, né? Time muito fraco tecnicamente, taticamente um time bagunçado. O Will Roberto não estava jogando nada, tinha acabado de voltar, já se machucou de novo, inclusive vai ficar mais um mês ou um mês e meio fora, né? Então, de fato, não é por acaso que a torcida fez o que fez contra o Abel, e eu não tô aqui para discutir moralidade dentro de estádio. Eu não sou uma pessoa nada moralista, eu diria. Eu acho que essas questões eu deixo para quem se interessa, né? Quem sou eu para falar o que a torcida tem que dizer ou não dizer dentro do estádio, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as falas do Abel Ferreira, né? Hipocrisia nesse sentido nesse sentido que algumas hipocrisias que ele coloca ali, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Antes eu queria falar rapidamente sobre essa questão do contrato no Catar. Bom, a notícia que o Danilo Lavieri nos traz é que o Palmeiras chegou a um acordo com o clube qatari para que o Abel não pagasse a multa e ficasse tranquilo agora, né, nesse final de contrato no Palmeiras, para renovação, enfim, né, para resolver esse imbróglio no qual o técnico se colocou. De todo modo, a resolução ela não é de modo algum negativa ao Palmeiras, a gente precisa ser justo nessa questão. Bom, o Palmeiras tira a obrigatoriedade do Al-Sadd de pagar pelo Giovani no cumprimento das metas, mas o Palmeiras não perde exatamente porcentagem ou dinheiro nesse acordo, né? O Palmeiras só deixa de receber pelas metas, mas também mantém a porcentagem pelo Giovani. Em certo sentido, né, se isso é bom ou é ruim, a gente vai saber daqui pra frente. Se o Al-Sadd vende o Giovani bem, vai ter sido bom para o Palmeiras. Se o Giovani se aposenta no Al-Sadd, não vai ter sido bom, uma vez que a gente deixa de ganhar, uma vez que ele bateu as metas do contrato. De todo modo, não é algo absolutamente absurdo contra o Palmeiras esse acordo. Isso a gente precisa dizer, né? Agora, o problema, nesse caso, não é o que o Palmeiras ganha ou deixa de ganhar, perde ou deixa de perder nesse acordo. O problema aqui é que quem se meteu nessa foi o Abel Ferreira, não foi o Palmeiras. E a Leila Pereira, diante do Palmeiras, não dona do Palmeiras, mas diante do Palmeiras enquanto presidente, ao meu ver, ela não tem o direito de colocar em jogo interesses do Palmeiras, sejam eles maiores ou menores, para resolver uma questão individual de um funcionário do clube. Eu peço que vocês, e acho que foi o próprio Massini, na live com o Lavieri, que colocou essa pergunta, né? Se fosse uma empresa, como muitas vezes a Leila coloca, né? O Palmeiras enquanto empresa, seria razoável que um CEO, né, alguém que não é o dono da empresa, mas um dirigente dessa empresa, abrisse mão de interesses da empresa, sejam eles mínimos ou máximos, para salvar um indivíduo, funcionário da empresa, de um imbróglio em que esse próprio indivíduo se meteu, né? E aí a gente entra em outro problema, ou uma estatal, tá? uma coisa pública, ou um concursado que é livrado por alguém de alto escalão, por alguma coisa individual que fez ele levar um processo, alguma coisa do tipo. Né? Como isso seria resolvido, como seria tido dentro de uma empresa? Ou dentro de uma estatal mesmo, né?
ou dentro de um clube social como é o Palmeiras, né, de um acordo associativo. Se isso acontecesse em outro momento, com Gagliotti, com Paulo Nobre, livrando outros treinadores, amigos deles, né, sei lá, o Roger Machado, sei lá, chega amigo de alguém e é livrado pelo presidente, como é que a gente veria isso, né? Então, para mim, de saída, existe um problema ético grave. Se o Abel se meteu nesse processo, nesse problema com o Al-Sadd, é problema dele resolver. Ah, mas eu não tenho dinheiro para multa. Meu filho, sinto muito. Você assinou o contrato. Você que fez um acordo com os caras. Ou você cumpre, ou você paga a multa. Eu sinto muito. O Palmeiras não pode arcar com seus erros individuais, pessoais, profissionais que nada tem a ver com o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras consegue resolver isso de forma muito simples. Não importa. É uma questão de ética. É uma questão de saber onde você está. Um clube não pode se rebaixar e colocar interesses individuais de funcionários acima do interesse do clube. Tá? Isso para mim é algo absolutamente inaceitável, e nesse sentido eu tô com o Massini. Isso foge a qualquer questão de resultado em campo. Uma vez que isso acontece, para mim a relação Abel Ferreira e Palmeiras deveria ser sumariamente encerrada, e inclusive deveria se discutir a manutenção de Leila no comando. E vocês sabem aqui que eu sou contra, que eu não gosto da diretoria da Leila, enfim. Mas aqui é uma questão de ética. Ela colocou os interesses individuais dela e do Abel Ferreira acima dos interesses do clube. Isso é flagrante, um conflito de interesses de quem está dentro do clube. Isso não pode ser aceito. Isso é inaceitável, certo? De todo modo, né, a gente tem uma notícia hoje que chega, e eu não sei se é exatamente do Massini, eu ouvi ela referendada ao Massini, né? Referida ao Massini, mas eu não posso afirmar, não vi ele dizendo isso. De todo modo, de que o Abel foi visitar o clube Qatari com anuência da diretoria do Palmeiras. Essa notícia é contrária a tudo que vinha sendo dito antes, inclusive pelo próprio Danilo Lavieri, se eu bem me lembro, que noticiou que o Abel fez tudo isso por trás, né, pelas costas da diretoria do Palmeiras, e que o Palmeiras só soube da visita do Abel e do contrato assinado quando pingou na conta do Palmeiras a multa rescisória do Abel Ferreira, né? E aí eu deixo para vocês o que vocês querem acreditar. Pessoalmente, eu não posso acreditar, eu não posso achar que é séria uma notícia, e a notícia tem que ser dada, tá? Se foi o Massini, se foi quem foi, a notícia tem que ser dada. Se veio, a notícia tem que ser dada. Cabe a gente, como público, ser crítico de entender se essa notícia é de fato uma notícia concreta ou é um comunicado extraoficial do clube para apaziguar as coisas, uma vez que o Abel é um protegido da presidência do Palmeiras. Então, eu não posso acreditar que o Abel, que de todas essas informações, a que chega agora, nesse momento justamente em que a coisa pega, é de que o Abel fez isso com a anuência da presidência. Para mim, isso é uma falácia, é uma mentira, é um comunicado extraoficial, como eu falei, para tentar apaziguar as coisas, para colocar panos quentes. Para mim é muito claro e evidente, com tudo que veio discutido desde então, né, porque a gente não pode simplesmente chegar na última notícia. A gente tem que ver toda a narrativa, e toda a narrativa sempre apontou para que ele fez isso pelas costas da diretoria. Da presidência, inclusive, né? Então, eu tô dando a notícia, mas eu não acredito nela, certo? De todo modo, para mim, isso encerra, não de certo modo, completamente uma relação harmoniosa entre Palmeiras e Abel Ferreira. Bom, esse é o primeiro ponto, a notícia sobre o Qatar, né? E o que eu acho sobre isso? Eu acho uma falta de ética absurda, né? Digna de um rompimento instantâneo das relações. Certo? Essa é a minha posição. Eu concordo com o Massini, o Lavieri pensa de outra forma. Eu falo os dois porque são dois profissionais do jornalismo que eu respeito muito. Gostando ou não aqui e ali, eu acho que os dois são muito bons, né? Então eu cito os dois para falar que existe uma posição diferente, né? O Massini, que é um torcedor mais antigo, e o Lavieri é um torcedor mais novo, mais próximo de mim do que do Massini. Então é interessante ver que existe essa discussão justamente em dois tipos de torcedor que geralmente são o contrário, né? Os mais velhos costumam defender mais o Abel, pelo menos é o que parece para mim, e os mais novos costumam ser mais contra o Abel Ferreira, ser mais críticos, né? Mais amendoim, né? Enfim. De todo modo, para além da questão ética e do processo do Qatar, eu queria discutir com vocês a saída imediata do Abel, a saída ao final do ano ou a renovação do contrato. E aí eu quero que todo mundo assista essa parte do vídeo. Seja você abelizado, seja fora Abel, seja o que for. Porque aqui a gente precisa pensar no Palmeiras, não no Abel Ferreira, certo? Então, de antemão, qual que é a minha posição? E se alguém quiser só saber minha posição e sair do vídeo,
pode ver só até aqui. A minha posição é: o ciclo de Abel Ferreira terminou em 2023. Se eu sou presidente do Palmeiras, ao final de 2023, eu dava um belo de uma homenagem ao Abel Ferreira, agradeceria por tudo que ele fez e falava: Abel, a nossa relação acaba aqui, a partir de agora eu vou começar um novo processo com um novo diretor de futebol e um novo técnico. Isso seria o que eu faria. Se você acha que eu tô falando isso agora, não é verdade. Eu falei isso em 2023, falei antes do confronto com o Boca Juniors, lá em 2023, em que eu cravei inclusive a eliminação do Palmeiras, porque estava muito claro o que ia acontecer. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e eu coloco ele aqui na descrição do vídeo para vocês não acharem que eu tô sendo aqui um engenheiro de obra pronta. Eu falo isso desde 2023, tá? Então eu tô sendo justo comigo mesmo. De todo modo, por que eu não defendo, e aí quem tem acompanhado o canal mais recentemente sabe que eu defendo que o Abel termine o contrato dele ao final desse ano, certo? Acho que ele, por mais que eu entenda que ele terminou um ciclo em 23, eu acho que o ideal para a Sociedade Esportiva Palmeiras é que ele fique até o final do ano, por uma questão de organização. Ao final do ano você começa um novo trabalho, ao começo do ano você contrata um novo técnico, idealmente um novo diretor de futebol e começa do zero. Porque se você faz isso no meio da temporada, pode dar muito certo, como deu em 20, quando o Abel veio em outubro, inclusive, né? Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Você pode queimar uma carta, porque pode chegar esse técnico que provavelmente vai ser um estrangeiro, né? Afinal de contas eu não vejo nenhum brasileiro com capacidade de assumir o Palmeiras. A gente poderia discutir, eu vejo um ou outro palmeirense falando de Diniz, de Rogério Ceni, sabe? Mas, gente, não acho que é o caso, né? Não acho que é o caso. Também não acho que o Rogério Ceni, por exemplo, sairia do Bahia agora para assumir o Palmeiras, um rival do São Paulo, enfim, né? De todo modo, eu não vejo um brasileiro para isso, certo? E aí o cara vai chegar aqui, vai pegar um time que hoje, tá? Não tô falando que o trabalho do Abel é nulo desde o começo, tô falando que hoje o trabalho do Abel é nulo e ele não deixaria nada para quem viria. Então hoje quem chega pega um time totalmente desorganizado, um elenco mal montado e também desequilibrado, né? A gente sabe que tem a notícia de que o Jeff Teh, sei lá quem é esse jogador, que joga na poderosíssima liga escocesa, vai vir para substituir o Piquerez, né? Mas a gente não tem um lateral esquerdo reserva, a gente não tem um 8 titular, a gente não tem um 10 reserva, a gente não tem um ponta direita, a gente tem hoje 2 laterais bons, né? Mas a gente não tem zagueiros, a não ser que você considere o Mikael um jogador de futebol, mas a gente tem o Gomes, o Murilo e o Bruno Fux, né? Não é o suficiente para a temporada. Para 2 competições, a gente já saiu de uma, não é o suficiente. A gente não tem um goleiro, né? Um goleiro reserva, desculpa, a gente só tem o Everton, o Lomba, desculpa, mas não dá mais, né? A gente precisa de um goleiro. Chegou aparentemente o Carlos Miguel, mas ainda não foi anunciado, né? Então, de todo modo, é um elenco ainda em construção e reformulação. Então, chega um técnico de fora, novo, para colocar esse time para jogar sem nenhuma organização tática de saída. Diferente do Abel. O Abel, quando chega, e a declaração dele, né? O time estava aberto, estava organizado pelo Cebola, e ele manteve o time do Cebola, porque é um time que tinha sido organizado e preparado para ele. Hoje, quem chegar, pega um nada, pega um deserto de ideias. Então, seria muito fácil o cara chegar aqui e nesses 4, 5 meses finais do ano, ser queimado e ser demitido de novo ao final da temporada e ter que ir buscar outro. Às vezes um cara que daria certo se começasse a temporada. Por isso eu não confio muito em demitir agora. E por um outro ponto que eu acho muito importante que a gente pense. Hoje o Palmeiras, depois da saída do Cícero para a CBF, a gente não tem na estrutura de futebol ninguém que entende de fato de futebol. A não ser que você acredite que o Anderson Barros tem alguma capacidade no ramo, né? Odiado no Botafogo, no Vitória, enfim. E eu não consigo achar, a gente vai trazer um colega para falar sobre direção e presidência aqui no canal, mas eu ainda acho o trabalho de Leila Pereira e de Anderson Barros muito ruim, né? E a gente tem uma presidência, e isso não é só do Palmeiras, acho que quase que no mundo inteiro a gente não tem presidentes que entendem de futebol, a gente tem uma presidente que não entende de futebol, certo? Então se o Palmeiras manda hoje embora o Abel Ferreira, a questão não é quem trazer no sentido amplo da coisa, a questão é quem está lá tem capacidade de ir atrás de um técnico? Será que se tivessem capacidade e se confiassem no próprio taco, teriam tanta dependência da manutenção do Abel Ferreira no cargo? Porque o que a Leila fez na entrevista que ela deu, que eu analisei aqui no canal, é algo muito esquisito. Não é momento para você garantir o técnico. Então é uma necessidade de dar um apoio absurdo pro técnico na pior fase dele.
Se você não tem confiança no seu taco, você precisa se ancorar no cara que tá lá, num cara grande como o Abel, né? Então acho que eles próprios não têm capacidade e têm consciência de que não têm capacidade de trazer um substituto pro Abel. E isso é um problema para demissão aqui e para finalização do contrato dele no final do ano, certo? É isso que eu quero que a gente pense, né? Porque a gente não pode ser aqui idealista. O Palmeiras vai mandar o Abel embora, vai trazer um técnico melhor e vai dar tudo certo. Se a gente tivesse um diretor de futebol profissional, uma presidente profissional, isso seria feito assim, num piscar de olhos, seria muito fácil, porque o Palmeiras tem dinheiro, tem estrutura e tem nome para trazer praticamente quem ele quiser, certo? Mas a verdade é que nós não temos profissionais bons o suficientes para ir atrás disso no mercado. Ou você consegue imaginar o Anderson Barros convencendo um Mourinho da vida de vir pro Palmeiras? Não precisa ser o Mourinho, tá? O Conceição, certo? Mas eu falo Mourinho porque hoje tá lá na Turquia, se eu não me engano, não sei se ele ainda tá lá, mas é um técnico que talvez viria, já tá no final de carreira, talvez aceitaria vir pro Brasil, né? Mas um Conceição, por exemplo, um Arthur Jorge, o próprio Jorge Jesus, vocês imaginam o Anderson Barros conseguindo convencer esses profissionais de virem pro Palmeiras? O Palmeiras que tem, desde o Gagliotti, né, tem uma dificuldade enorme de vender um dos melhores projetos do mundo. O Palmeiras não conseguiu convencer o Sampaoli com o Gagliotti de assumir o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu convencer o Michel Ángel Ramírez, eu acho, o técnico ex-técnico do Independente Del Valle, que foi pro Inter, foi péssimo, Miguel Ángel Ramírez, eu acho, que foi pro Internacional e foi um desastre no Internacional, né? O Palmeiras não conseguiu convencer esse cara de vir pro Palmeiras, né? Então, imagina a dificuldade de Leila e Barros para trazer um nomão pro Palmeiras, né? E isso seja agora, seja no final do ano. E é por isso que eu acho que existem argumentos, né, idealmente, para renovação do Abel Ferreira. Mas aí eu já interdito de cara a conversa, porque eu acho que o argumento pela renovação do Abel Ferreira, ele poderia funcionar se, e apenas se, a gente levasse em consideração um salário, a manutenção do salário. Porque se a gente pensa num time que vai pagar 5 milhões de reais para um técnico, é inaceitável a renovação do Abel Ferreira. Se a gente está falando desse tipo de valor, aí eu não consigo imaginar qualquer argumento pela renovação do Abel Ferreira, certo? Consideremos, portanto, uma renovação com manutenção do salário, né, um mundo ideal, para tentar dar aqui, né, para tentar dar o contraponto, né, à saída do Palmeiras, à saída do Abel do Palmeiras. Será que a gente conseguiria imaginar um Palmeiras com o Abel Ferreira? E aí eu já adianto que, para mim, não daria. Por quê? Porque o Abel Ferreira, assim como a Leila, se coloca à frente dos interesses do próprio clube. E quando isso começa a acontecer, para mim é muito claro que a relação se desgastou. A gente vive uma relação tóxica entre clube e Abel Ferreira. E não dá para você propor a manutenção disso sem imaginar que você vai ter prejuízos ao clube. De todo modo, eu entendo quem queira, racionalmente, tá? Quem defenda porque não adianta falar... Eu defendo o Abel Ferreira porque senão, se ele sair, vai voltar o Kleina. Não é isso. Tô falando de quem pensa minimamente, tá? Eu entendo porque eu não confio no profissionalismo de quem tá lá para escolher o sucessor do Abel Ferreira. Só que não é aceitável uma manutenção do Abel Ferreira com um aumento de salário. O que justificaria esse aumento de salário no último contrato, 2024-2025, certo? O que justifica esse aumento de salário para o Abel Ferreira, né? Se a gente não ganhou nada, além de um Paulistinha em 24. Então, existem argumentos para a manutenção do Abel? Existem, mas esses argumentos passam muito mais pela incapacidade dos superiores ao Abel Ferreira do que pela capacidade que o Abel mostra nos últimos anos. E isso é muito grave. Isso mostra a deficiência profissional da estrutura de futebol do Palmeiras. Por último, para terminar o vídeo, e eu proponho essa discussão e eu quero que vocês comentem, né, o que vocês acham, dado tudo isso. Manda agora e vê quem que vai trazer, né, mesmo com essa diretoria de futebol. Espera o final do ano, renova com o Abel Ferreira e seja o que Deus quiser, né, e a gente vira um Atlético de Madrid para bem e para mal, né? O que fazer? Agora, por último, eu queria falar um pouquinho sobre a hipocrisia de Abel Ferreira, né? Eu acho que isso é muito, muito importante e isso mostra um pouco quem que é, de fato, Abel Ferreira. Porque quando ele foi xingado pela torcida, e aí tem um aspecto muito importante do ponto de vista discursivo,
Porque o estádio, ele é um lugar específico. É muito diferente eu mandar você trabalhar no Cruzeiro na rua e eu mandar você trabalhar no Cruzeiro no estádio, certo? São coisas distintas. O estádio é um lugar em que a moral é outra. Por isso que eu não vou fazer análise moralista do que acontece dentro de um estádio de futebol. Agora, o Abel foi xingado, e aí você pode achar certo ou errado, enfim. E ele vem na coletiva falar: o que eu vou falar para as minhas filhas quando eu fui desrespeitado dentro do estádio pela torcida do Palmeiras? E mais uma coisa, né? No estádio, para você ressoar, você tem que ter um canto específico. Você não pode gritar: ei, Abel, troca o sistema porque esse sistema não dá mais solução para o Palmeiras que não consegue mais atacar. Ninguém vai conseguir gritar isso. Então ei, Abel, vai trabalhar no Cruzeiro. Não tem o que fazer. Isso acontece no estádio. Porque você precisa de sonoridade, você precisa de um canto que todo mundo consiga junto cantar e que seja simples, certo? O meu Palmeiras não precisa de você. Esse tipo de coisa básica que acontece sempre. Então, o que eu quero dizer é que esse xingamento ele tem um motivo específico e um lugar específico para acontecer. O Abel chega na entrevista lamentando, falando que ele é um pai de família, um homem de caráter, né, como a gente sabe muito bem, e o que ele falaria para as filhas, né, sobre esse xingamento que ele recebeu no estádio. E aí eu gostaria de perguntar para o Abel Ferreira, e não sou o único, na live de ontem muita gente perguntou, e vi muita gente no Twitter, né, também perguntando, mas eu gostaria de saber do Abel Ferreira o que as filhas dos árbitros, né, que ele tanto maldiz, né, que ele tanto xinga, que ele tanto desrespeita à beira do campo, vão achar do que o pai sofre, né, quando está cumprindo a sua função ali como árbitro. Inclusive ganhando muito menos do que ele para fazer isso, né, não sendo profissionalizado. Eu queria saber o que as filhas dos repórteres que ele tanto maltrata, né, que ele desrespeita em coletivas, em zona mista, dando tapa em celular, o que elas vão achar dos pais deles recebendo isso de um profissional que ganha 100 vezes mais do que o pai, né? Numa profissão muito mais tranquila do que a de repórter, né? Eu queria saber como se sente a repórter que o Abel foi extremamente machista quando ela fez uma pergunta absolutamente natural para o Abel e ele falou que as únicas mulheres para quem ele deve satisfação são a mulher dele, a mãe dele e a Leila Pereira, né? Queria saber o que essa mulher sente, ou se ela tiver filhos, o que eles acham da mãe sendo desrespeitada por um homem numa posição de poder, né? Então eu queria saber do Abel como se sentem as pessoas que ele xinga, desrespeita dia sim e dia não. Como os filhos dessas pessoas se sentem ao ver os pais sendo desrespeitados por um cara que não é daqui, que ganha muito mais do que todo mundo aqui, né, e acha que tem o direito de dizer o que é certo e errado, dentro de um país que nem é o dele, né? Então eu queria saber do Abel o que ele acha das pessoas que ele faz sofrer, certo? Porque quando pela primeira vez ele é xingado pela torcida, e se xingar ou não xingar é certo, não vou discutir, a questão é que a torcida tem o direito de se expressar contra um treinador, e tem modos de se expressar dentro de um estádio, certo? Quando ele se sente assim, eu pergunto pra ele, como se sentem as pessoas que você desrespeita, Abel Ferreira, certo? Dito tudo isso, pra ser bem sincero, eu caminho cada vez mais para querer uma demissão imediata do Abel Ferreira, porque a coisa não parece melhorar, parece só piorar. Amanhã a gente tem Universitário no Peru, vai ser um estádio lotado, um time que não é o time que a gente enfrentou anos atrás, que a gente meteu 6-0 em casa, não é mais aquele time, né? Um time que se classificou muito bem no grupo do River Plate, não perdeu do River Plate em casa, é um time organizado, certo? Então estou dizendo tudo isso porque não me espantaria um tropeço amanhã, o que seria mais uma vez inaceitável. Mas eu não... eu acho que assim, vocês conseguem imaginar um cenário em que o Abel entre com dobra de lateral e saia derrotado com um empate do Peru? Pois é, quando a gente chega a esse ponto, talvez seja o caso da gente pensar em realmente acabar com as coisas o quanto antes, né? De todo modo, o Palmeiras tem tudo para ganhar amanhã, porque individualmente é um time que mesmo o Abel errando tudo, é um time que individualmente pode superar o Universitário, certo? Mas, já tô adiantando aqui, falei ontem na live, meu palpite ontem na live foi uma derrota de 1-0. É bem catastrófico e pessimista, porque é a minha característica. Mas eu não acho impossível, tá? Eu acho que se o Palmeiras não entrar com vontade, se não jogar com caráter, não vai ganhar no Peru e pode se complicar em casa. Acho ainda que mesmo individualmente, mesmo que o Abel nem mexer no time, nem treinar, só os jogadores forem lá,
individualmente dá pra gente passar com uma certa tranquilidade, e mais uma vez, é obrigação ganhar no Peru e em casa. Da mesma forma que era contra o Corinthians, até mais, certo? Só que, assim como o Corinthians, a obrigação não se cumpriu. Então eu tenho receio do que vai acontecer nessa fase da Libertadores, e a gente pega o Botafogo, se eu não me engano, no fim de semana. Então, mais um jogo bem difícil. Bom, eu fico por aqui. Amanhã a gente tem pós-jogo, né? Depois o da SAF, né? Sociedade Abel Ferreira, e o Universitário. E eu peço a todos que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, deem hype, que isso ajuda muito o vídeo. E agora a gente lançou também um clube de membros. Se você tem interesse em ajudar o canal, a participar do nosso grupo de WhatsApp, comunidade no Discord, vídeos exclusivos que vão começar a ser produzidos. A gente também pretende, por uma vez por mês, começar a acompanhar jogos importantes com vocês em live, né? Então, se vocês quiserem ser membros, é só clicar aí embaixo e se tornarem membros do canal. É isso. Obrigado a todos.